Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro e nesse vídeo eu venho trazer um material um pouco diferente dos vídeos que a gente tem aqui no canal. Geralmente a gente sempre traz um vídeo sobre como trabalhar com uma ferramenta elétrica do Ares Electrical, porém hoje eu venho trazer um vídeo que é voltado para a parte CAD. Então justamente nesse vídeo eu trouxe algumas ferramentas que vão nos ajudar a trabalhar com nossos projetos. Desde a ferramenta simples de copiar até a ferramenta de criar um array ali dentro do nosso CAD. Então ao longo desse vídeo vão ter várias ferramentas onde cada uma vai ser aplicada em cada situação e juntando todas elas a gente vai conseguir ganhar um tempo legal, né, ao longo dos projetos ou criação de bloco ou edição de bloco, tá bom? O vídeo tá bem legal, tá bem completo. Em cada ferramenta eu trago um exemplo, então isso acaba até ajudando a aprender a utilizar essa ferramenta. Então, fiquem com o vídeo. Então, partindo para o software, a gente vai começar a ver um pouco mais dessas ferramentas CAD e a gente vai começar com uma bem simples, né? Que é justamente a ferramenta de copiar. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho os meus fusíveis e vamos supor que eu quero copiar eles para esses fios aqui do lado. Por conta de diversas ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente tem bastante o costume de selecionar aqui a entidade e se eu quero copiar, utilizar o Ctrl C, Ctrl V. Então olha só, eu dei o Ctrl C, Ctrl V, a gente vê que ele fez uma cópia de fato e eu posso inserir aqui no fio. Eu vou inserir aqui, eu vou alterar a opção ali de local e eu vou mover ele agora aqui para o meu fio. Agora olha todo o trabalho que eu tive que fazer para colocar ele exatamente em cima do fio, sendo que se eu utilizar uma outra ferramenta eu consigo colocar ele diretamente em cima do fio. Então vou selecionar todos novamente e ao invés de eu utilizar o Ctrl C, Ctrl V, eu vou usar aqui a primeira ferramenta que é o copiar. Então se eu digitar CO, eu tenho a ferramenta de copy, né, que é a ferramenta de copiar, onde quando eu confirmo ela vai considerar apenas as entidades que eu selecionei e ela vai pedir um ponto de referência. Então eu vou definir justamente um ponto onde o componente ele encosta no fio, né? Dou um clique com o botão esquerdo e agora eu consigo mover aqui exatamente para a mesma linha, né? No mesmo eixo X e onde os componentes eles fiquem em cima dos fios. Então olha só, vou dar mais um clique com o botão esquerdo para confirmar, vou dar um ESC e agora eu consigo ver que ele inseriu todos os componentes exatamente em cima do fio, diferente de quando eu utilizei o Ctrl C, Ctrl V. Quando a gente utiliza o Ctrl C, Ctrl V, a gente não consegue definir o ponto de referência para fazer a inserção. Então isso acaba gerando um pouco mais de trabalho, onde eu tenho que dar o Ctrl C, Ctrl V, escolher o local e ainda por cima eu tenho que movimentar ele, caso eu esteja utilizando o Snap habilitado. Caso eu esteja utilizando o Snap desabilitado, de qualquer forma vai ser difícil. Porque olha só, eu vou desabilitar o Snap e eu vou ter que casar aqui e vou ter que tentar acertar exatamente o ponto. Aqui, por exemplo, eu vou só mudar a relação para poder fazer a inserção. E olha só, eu até consegui, tá? Mas muitas vezes ele vai ficar um pouquinho para o lado e esse um pouquinho para o lado que ele ficar, ele já vai acabar deixando o fio de baixo e o fio de cima torto. Então a gente vai conseguir ver um pixelzinho aqui pro lado. E esteticamente isso fica feio. E sem contar que dá mais trabalho ainda. Tá? Então a forma mais prática da gente fazer é justamente utilizando o CO. O segundo comando que a gente vai falar é o comando de escala. Então aqui eu trouxe um exemplo de uma representação de um disjuntor. Tá? Mas pode ser aplicado em outras situações também. E aqui esse disjuntor ele é para ter 80 de altura, tá? Contando esse pezinho. Então vou tirar a altura aqui dando o comando DI, que é justamente para a gente obter alguma distância. Vou definir o primeiro ponto aqui embaixo e o segundo ponto e eu percebo que ele tem
172,77728. Então, para a gente colocar na altura certa, que seria 80, a gente pode utilizar esse comando de escala. Então, como é que eu utilizo? Eu seleciono todas as entidades que eu quero mudar a escala, dou o comando de escala, ou o comando SC pode ser também, defino um ponto base, posso definir aqui o canto inferior esquerdo, e agora eu defino o fator de escala. Então eu teria que fazer uma regra de 3 para poder deixar aquele 172 com o 80 que eu quero. Ou também eu consigo utilizar uma outra ferramenta dentro da escala, que é a escala com referência. Então quando eu chegar nesse ponto para definir o fator de escala, eu posso digitar a letra R de referência, dar um Enter, e agora ele me pede um ponto de referência. Então eu vou definir justamente o 172. E agora eu defino qual que é o comprimento que esse 172 deve ter. Então vou dizer que ele precisa ter 80, vou dar um Enter. E agora o software já ajustou a altura do meu componente. Então se eu vim aqui e obter a distância novamente, o que tinha 172 agora está com 80 de altura. Então a gente consegue utilizar esse comando de escala justamente para mudar o tamanho dos componentes, das entidades, e também conseguimos utilizar essa referência que vai nos facilitar ainda mais para colocar as entidades em um tamanho real ou em alguma escala específica. A terceira ferramenta é uma ferramenta que ela é bem interessante para a gente fazer o acabamento. Então ela se chama Acabamento Power. Eu posso vir aqui na guia de desenhar e ela vai estar aqui, ó, Acabamento Power. Então vamos supor que eu quero remover todas essas linhas aqui. Eu vou deixar só a primeira. Só que eu não posso remover essas aqui, porque senão vai sair aqui as colunas das representações que eu quero que fique também. Então nesse caso eu posso utilizar o Acabamento Power, onde eu clico aqui no Acabamento Power, ele vai trazer aqui a ferramenta, onde eu seguro com o botão esquerdo e vou arrastando aonde eu quero que ele faça esse acabamento, onde eu quero que ele faça esse aparar. Então olha só, eu vou arrastando aqui e ele já vai fazendo todo o corte para mim. Consigo fazer também em linhas fechadas, olha só, se eu precisar cortar aqui eu consigo também. Eu poderia cortar todas. Então essa é uma ferramenta bem interessante e bem simples de utilizar também. A próxima ferramenta é uma ferramenta bem interessante também. Ela ajuda bastante a gente a fazer um certo tipo de limpeza de bloco. Então quando a gente vai trazendo ali representações de um fabricante, a gente não sabe como foram feitos esses desenhos e muitos deles vêm impuros para nós ou com mais representações, né, mais entidades do que realmente precisa. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma tomada, onde essa tomada, na verdade, ela está planificada. Ela foi feita em 3D e depois foi exportada num 2D, né, só com a vista frontal. E como ela era 3D, ela tem algumas representações que estão abaixo. Então, por exemplo, esse círculo aqui, na verdade, eu tenho esse arco de cima e eu tenho esse arco de baixo, mas na verdade eu tenho mais representações abaixo dele. Só que tem um arco em cima do outro. Tá? E como é que eu faço para limpar essas entidades que a gente não precisa, né? Porque a gente tem a vista apenas 2D, mas se a gente remover ela pode deixar o nosso bloco mais leve, deixando o nosso layout mais leve também, né? Melhorando no próprio desempenho do layout e da própria máquina durante o uso do Ares Electrical. Eu consigo utilizar uma ferramenta que ela fica aqui na guia de desenhar, né? A gente vai ter uma borracha aqui, eu posso clicar nessa setinha para baixo e eu vou ter uma opção chamada descartar duplicadas. Tá? E como é que eu utilizo essa ferramenta? Primeiro eu seleciono todas as entidades, então, olha só, eu tenho 344, eu seleciono essa opção e que eu posso definir para ignorar alguma coisa, né? Tipo uma layer, uma cor, mas eu não vou definir nada, também posso definir uma tolerância, mas geralmente a gente deixa aqui as opções do jeito que já vem, a gente apenas dá um OK. Então olha só, o que ele fez? Ele vai trazer meio que um log aqui na janela de comandos, onde 124 entidades duplicadas descartadas, 7 entidades ou segmentos sobrepostos descartados. Então agora quando eu dou um Ctrl A,
ao invés de ter 344, eu tenho só 213. Então aqui foram removidas mais de 100, né, entidades. Isso pode acabar deixando ali um layout mais leve também. Nessa situação até nem foram tantas. Tem algumas situações onde é removido mais de 1000 entidades, né? Então isso acaba deixando o nosso bloco justamente mais leve e, que nem eu comentei antes, melhorando no próprio desempenho da máquina. Então essa é uma ferramenta bem interessante. Ainda falando de limpeza, a gente tem um comando aqui bem importante que a gente utiliza ao longo de todo o uso do Ares Electrical, que é o nosso comando PU, né? O nosso purge, o nosso limpar aqui do próprio card. Então olha só, eu vou inserir um componente aqui, vou inserir um borne. Vou definir aqui um valor para a régua, um número também. E agora eu tenho uma representação aqui. A gente consegue ver esse bloco, tá? E se eu quero remover ele do meu projeto, eu seleciono ele e dou o comando de delete. Tá? Como a gente pode ver, ele foi removido. Porém, mesmo sendo removido, ele ainda fica meio que uma sujeira aqui no meu projeto, né? Ele fica resquícios deste bloco. Tá? E como que a gente faz para apagar esses resquícios? A gente dá justamente o comando PU. E olha só, aqui eu tenho referências de bloco, onde eu tenho essa referência aqui do Borne. Então eu tenho que selecionar os blocos e dar um excluir, até não restar mais nenhum bloco. Às vezes pode ser que removendo alguns blocos apareçam outros, né, em situações onde a gente tem referência de bloco dentro de outra referência de bloco. Então é importante a gente clicar em excluir e verificar se ainda temos essa opção. Se não tiver, ok. E lembrando, dá esse excluir apenas em blocos, não em outras referências como estilo de texto, estilo de linha. E agora eu posso fechar e basicamente esse é o purge. Tá? É interessante a gente ir utilizando ele ao longo do nosso projeto, porque conforme a gente vai projetando, a gente vai inserindo componentes, removendo, reinserindo depois de novo, reinserindo de novo. Então, enquanto a gente vai fazendo ali um projeto de 50, 70, 100 páginas, a gente vai ver no final e a gente tem muitas referências. Então, estou trabalhando aqui algumas horas, estou trabalhando umas 2 horas já no Ares, dou o PU, removo a referência de blocos, né? É bem rápido essa ferramenta e sigo trabalhando. Isso vai acabar impedindo de dar algum problema, né? De ocorrer ali algum erro futuramente no meu projeto. A próxima ferramenta ela é mais voltada para marcações. Então é mais algo como uma revisão, alguma observação no projeto. Aqui em desenhar a gente tem essa opção de nuvem, onde a gente pode colocar justamente uma nuvem em algum lugar do layout, por exemplo. Eu vou colocar aqui nos bornes. Vou colocar aqui uma nuvem. E eu vou colocar, né, uma própria caixa de texto, que eu tenho as notas, onde eu posso definir se vai ser uma nota ou uma nota simples. Pegar aqui uma nota simples, pegar o ponto inicial, pegar a altura e o ângulo, e vou colocar aqui, verificar régua de bornes. Então a nuvem é justamente mais para a gente fazer uma marcação, onde eu consigo selecionar ela. Posso aumentar aqui o raio também, vou colocar aqui 20 de raio, ela já fica mais arredondada. Eu posso colocar alguma cor também, vou colocar um vermelho aqui para ficar mais chamativo. Tudo isso utilizando a nossa palette aqui de propriedades, uma palette bem importante para a gente gerenciar as entidades. Tá? Então a questão da nuvem aqui seria mais isso, ela é bem simples, é mais algo a gente representar mesmo. Se a gente vir aqui na setinha para baixo, tem algumas outras opções, como por exemplo desenhar até a mão livre, e basicamente é isso sobre nuvem. Tá? É bem simples mesmo, mas é interessante a gente saber. E a última ferramenta que eu vou apresentar aqui no vídeo é uma ferramenta bem interessante e não é muita gente que conhece ela, tá? Ela se chama Array, então eu poderia dar o comando aqui Array dentro do software, olha só. Ou também eu posso vir aqui em desenhar e selecionar essa opção aqui chamada padrão. Tá? Então ele traz aqui para mim.
qual que é a ideia? A ideia é justamente criar como se fosse uma matriz. Então deixa eu fazer um exemplo. Eu vou criar um quadrado aqui. É um quadrado de 20 por 20. E vamos supor que eu quero que esse quadrado ele se repita em mais 4 linhas e mais 4 colunas também. Então o que eu posso fazer? Eu seleciono esse quadrado, clico aqui em padrão, e aqui eu coloco no eixo vertical, por exemplo, 5, no eixo horizontal 5, e eu coloco a distância entre cada linha e distância entre cada coluna. Então vou colocar 20 nos dois, que é as medidas do meu quadrado, e eu vou dar um OK. E olha só, ele já fez aqui para mim essa, como se fosse uma tabela mesmo. E quando eu seleciono essa representação, eu tenho algumas flechas, onde eu posso clicar aqui na flecha e até diminuir. Então olha só, se torna uma representação dinâmica. Então posso voltar aqui para uma só. E vamos supor que eu vou voltar para um quadrado único. Tá? Agora quando eu seleciono eu não tenho as flechas, mas eu posso vir aqui na janela de propriedades e alterar o eixo vertical para 2, por exemplo, o eixo horizontal para 5, e assim ele vai se completando, aumentando, diminuindo, dependendo da minha necessidade. Tá? Então essa representação ela é dinâmica e ela é bem legal, dá pra gente fazer algumas coisas aqui com ela, e não é todo mundo que conhece essa ferramenta. Tá? A gente não precisa necessariamente conhecer essas ferramentas para utilizar o Ares Electrical, porém, conhecendo essas ferramentas e sabendo aplicar, a gente acaba otimizando o nosso tempo. Então, por hoje é isso e até o próximo vídeo.